Conversei com o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, que me esclareceu duas situações importantes sobre os bastidores do Verdão. A primeira delas envolvendo o atacante Mateuzinho, atleta de 24 anos de idade, que se lesionou ainda lá no começo do Campeonato Brasileiro. Será que ele ainda pode retornar aos gramados neste ano de 2022 ou é apenas para o Goianão do ano que vem? Até quando vai o seu contrato e o que podemos esperar também dessa aposta da diretoria? Além disso, também envolvendo a situação do volante Johnny Lucas, esse que tem 22 anos de idade e que será que a CBF já teve essa liberação por parte da FIFA, recomendando a inscrição do jogador dentro do Campeonato Brasileiro? Como está essa história? E outro assunto também que não envolve dessa vez o presidente, mas um jogador que jogou muito bem na Série C do futebol brasileiro com a camisa da Aparecidense. O lateral esquerdo Gabriel Rodrigues ainda pertence ao Goiás. Será que pode voltar no ano que vem? Quais foram os seus números lá na Aparecidense e também o seu contrato com o Verdão? Até quando vai ser seu vínculo? Quero trazer os detalhes para vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito, e ajudar a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos até o final desse próximo mês. Combinado? Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vai lá dar uma olhada, e também dos nossos dois apoiadores do nosso vídeo de hoje. O primeiro deles, do Mr. Sacada, para você pedir um lanche bem legal aí para sua casa, ainda neste meio de semana. Amanhã tem jogo do Goiás, nada melhor também do que pedir um Mr. Sacada na sua janta. Lá você pode encontrar diversos combos ali a partir de R$ 24,90, com um X-Tudo, até mesmo um combo completão com batata, refrigerante a R$ 39,90. Vou estar deixando o link deles aqui embaixo na descrição. Está localizado no Alto da Glória. Caso você queira ir até a unidade física, pode ficar à vontade, vou estar deixando aqui embaixo. E caso você queira pedir pelo delivery também, atende toda a Goiânia e região metropolitana, vai estar aqui embaixo o Mr. Sacada, o nosso apoiador. Assim também como da Sorte GoBet, caso de apostas esportivas para você lucrar com os jogos das seleções ainda neste meio de semana, mais precisamente na terça-feira. Hoje ainda, se você está assistindo esse vídeo cedo, teremos Brasil e Tunísia às 3h30 da tarde. Além disso, com um jogão entre Espanha e Portugal, também às 3h45 pela Nations League, e outras diversas partidas amistosas de seleções. Amanhã já começa essa continuidade, melhor dizendo, do Campeonato Brasileiro, com o Goiás enfrentando o Botafogo na Serrinha. Lá na Sorte GoBet também você pode apostar, e é bem simples, só chamar lá no WhatsApp. Você pode começar apostando aí com 5, 10 reais, já vai lá e confere o link aqui embaixo na descrição. Quero começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma notícia não tão boa assim. Mais uma vez a CBF enrolando aí o Goiás. O volante Johnny Lucas ainda não recebeu a sua liberação, dessa vez por parte da entidade brasileira, para a sua inscrição dentro do Campeonato Brasileiro. Essa informação foi me confirmada ainda nesta última segunda-feira pelo presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, inclusive falando daquela informação que foi traga ainda mais ou menos uma semana atrás, onde a FIFA deu sim um aval para o Goiás, para a liberação do volante Johnny Lucas, jogador de 22 anos de idade, que já tinham seus documentos ligados. A CBF só não pôde ter a sua inscrição dentro do Campeonato Brasileiro, ainda naquele período estipulado, da janela aberta, porque não encontrava a sua rescisão nem do futebol da Bélgica, muito menos do Londrina, onde ele só estava emprestado até o final do mês de junho. Dessa forma, não encontrava rescisão, não tinha como efetuar um contrato em definitivo com o Goiás. Com essa liberação da FIFA, o time esmeraldino pode ficar bem mais tranquilo em relação às punições, já que, por exemplo, a gente fica sempre naquela dúvida, vai inscrever um jogador depois da janela de transferências já ter encerrado, pode ser perigoso. Mas nesse caso, como a própria FIFA deu esse aval, aí sim fica bem mais tranquilo. Não sei ainda o que está pegando, porque a CBF não fez essa inscrição, ela que justamente já tinha todas as inscrições, inclusive do próprio Johnny Lucas, no Campeonato Brasileiro, já que ele defendia o Londrina, na segunda divisão. Uma pena ainda não estar inscrito. O Goiás que tem planos aí para fazer um contrato com ele, assim que for publicado no bid da CBF, até dezembro de 2025. Então é uma aposta a longo prazo. Acho que inclusive dentro desse meio de campo do Goiás hoje já poderia ser uma alternativa. Então, confirmando aí o presidente alviverde, o Paulo Rogério Pinheiro, dizendo que não tem nenhuma novidade a respeito dessa situação. Uma semana atrás, inclusive, eu até tinha uma expectativa de que ele poderia ficar pelo menos inscrito, ou até mesmo à disposição para esses dois próximos jogos dentro de casa. O seu contrato lá na Bélgica inicialmente iria até 30 de junho de 2024, por isso que ele não ficou livre do mercado 100%. A FIFA exigia, no caso tanto com a CBF, exigia encontrar essa sua rescisão dentro dos seus contratos e não achava de jeito nenhum, agora sim dando esse aval. Ele foi comprado por 10 milhões de reais juntamente ao Paraná, lá no final do ano de 2018, pode jogar aí como um primeiro, um segundo volante, e inclusive vinha jogando muito bem na segunda divisão brasileira com a camisa do Londrina. Era nesse ano de 2022, 27 jogos, 2 gols marcados
e outras 2 assistências, sendo inclusive na Série B com 15 atuações e 2 bolas na rede. Gosto bastante do Johnny Lucas e que bom que a diretoria do Goiás ainda teve fôlego, né, para tocar essa situação para frente, porque óbvio, tá fazendo falta nesse momento, acho que poderia ajudar demais esse meio de campo do Goiás, que é bastante limitado, mas pro ano que vem já é uma baita alternativa e é um jogador jovem que, na minha opinião, vale pelo menos ali uns 5, 6 milhões de reais tranquilamente e vai assinar um contrato de longo prazo até dezembro de 2025. Vou ficar de olho a respeito nessa história, assim que tiver algum tipo de atualização, trago aqui para vocês. Quero saber sua opinião também aqui embaixo, o que pode estar pegando, né, agora, por que a CBF não faz essa inscrição. É difícil de entender, já que tem todos os documentos, todos os avais, agora só não quer mesmo, né? Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para trazer também uma atualização importante, algo que a gente já não havia tocado aqui no canal há alguns meses, envolvendo a lesão do ponta direita, também meia central, o Mateuzinho, jogador de 24 anos de idade que chegou no Goiás para a disputa do Campeonato Brasileiro após se destacar no Ipiranga de Erechim, lá do Rio Grande do Sul, onde inclusive foi vice-campeão estadual. Os seus números por lá podem não ter sido assim coisas absurdas, né? 14 partidas, um gol marcado e outras uma assistência, mas jogou muito bem, né? Foi uma peça importante no ataque do time, que inclusive além do Goiás, o Sport e também o Juventude monitoraram, sondaram a situação do jogador. Acabou assinando com o Goiás um contrato longo que quero comentar com vocês. Fez apenas 2 partidas e se lesionou gravemente naquele duelo contra o Botafogo, lá ainda na 10ª rodada, né? Praticamente um turno atrás. Entrou apenas 9 minutos naquele duelo, ainda no segundo tempo, substituindo o Apodi, que já tinha saído. Acabou tendo que ser substituído novamente. Ele entrou, né, no time, no caso, ele foi titular naquela partida após ter participado muito bem do jogo contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, né, na Copa do Brasil. Foi um cara muito importante, entrou ali no finalzinho do jogo, incomodou bastante a defesa adversária, prendeu bem a bola, inclusive converteu um dos pênaltis do Goiás naquela partida. O Mateuzinho que, nossa, todo mundo tinha uma certa expectativa para aquela sequência do ano, o Goiás sofrendo ainda com muitas lesões, mas acabou que logo ele, né, foi lesionar o joelho, teve uma lesão no ligamento cruzado, e aí quando acontece esse tipo de questão, né, é muito difícil uma recuperação em curto prazo. Confirmei com o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, que me garantiu que o Mateuzinho não retorna nesse ano de 2022, tá? Ele até mesmo ficou pessimista em relação também aos outros jogadores lesionados, tanto no caso do Sidmar, o próprio da Silva e por aí vai. Diz que não tem uma grande expectativa deles retornarem no time principal nessa edição de Campeonato Brasileiro, né? Uma pena ali o Mateuzinho, que ainda no dia 22 de julho ele postou uma foto no seu Instagram fazendo alguns treinamentos, e eu conversei com um pessoal que trabalha, né, nessa parte de recuperação dos jogadores dentro do Goiás, que me garantiu que nessa questão do ligamento cruzado, né, demora para voltar, porque geralmente é um mês sem poder nem pisar no chão, depois começa a utilizar as 2 muletas, né, e vai tirando uma de um lado, depois uma de outro, e aí sim, a partir do momento que o jogador já possa começar a andar normalmente, volta essa sua recuperação da musculatura, o que possivelmente atualmente o Mateuzinho, né, já está fazendo, e depois a fisioterapia devagar, né, para retornar nessa transição física com bola, né, que geralmente demora pelo menos quando o cara assim tá 100% fisicamente no Goiás, para ele ser liberado pelo departamento médico e aí sim iniciar essa transição e jogar com bola pelo menos um mês, né? Então não tem essa expectativa do Mateuzinho nesse ano. Pelo menos já evoluiu em alguns passos, né? Acredito ele que pelo menos mais uns 3, no máximo 4 meses, acho que o Mateuzinho já pode sim estar 100% para retornar aos gramados. Estamos em setembro, então finalzinho de outubro, novembro, dezembro e ali sim, né, na pré-temporada de janeiro de 2023, visando o Campeonato Goiano, a chance da gente ter o Mateuzinho em campo já nas primeiras rodadas, né? Não acredito que o Goiás vai jogar com os principais ali na primeira, segunda, terceira rodada, já que o Goianão vai começar dia 15 de janeiro, né, por conta dessa antecipação, mas ali a partir da terceira, quarta rodada, no mês de fevereiro, acho que a gente pode até cravar, né, que o Mateuzinho estará sim dentro do elenco do Goiás. Isso porque o seu contrato também é longo, ele assinou até dezembro de 2024, a diretoria já vê nessa boa possibilidade, inclusive quero até trazer detalhes depois sobre porcentagem, se o Goiás pagou ou não alguma compensação financeira, né, ao Ipiranga, mas até o momento não tem essa notícia. Assim que estiver também trago para vocês. O que posso falar é que essa lesão que ele teve ainda lá no comecinho do mês de junho ainda não está 100% curada, mas já tem essa sua evolução no quadro para possivelmente ficar à disposição logo no comecinho do Campeonato Goiano. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o ponta direita, também pode fazer uma função como meia central, o Mateuzinho, jogador canhoto, né, que tem aí 1,75 m, 66 metros
66 quilos, né, na questão. Ele que é revelado nas categorias de base do América Mineiro, onde começou sua carreira ainda lá no ano de 2016, passou ali no Guarani de Divinópolis, também no Santo André, Rio Claro, Nacional de Muriaé, e começou a se destacar mais em 2021 pelo modesto Veranópolis, né, do Rio Grande do Sul, na segunda divisão, e agora sim na primeira já recebendo essa boa oportunidade no próprio Ipiranga e agora sim no Goiás. Quero saber sua opinião sobre o jogador. Infelizmente não vai voltar, né, nesse ano de 2022, mas quem sabe para os anos seguintes sendo uma boa aposta da diretoria. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar também sobre um jogador que ainda pertence ao Goiás, estava, né, na questão da Aparecidense nessa disputa da Série C e foi um dos destaques da equipe na competição nacional, que é o lateral esquerdo Gabriel Rodrigues, jogador de 22 anos de idade, que tem contrato com o Goiás, inclusive se encerrando agora em dezembro de 2022, e ninguém ainda da diretoria esmeraldina se posicionou sobre uma continuidade dele na questão, por exemplo, de renovar o seu vínculo e repassar posteriormente para a Aparecidense, onde ele já está nas últimas 3 temporadas, né, defender o time de Aparecida de Goiânia, ou até mesmo não renovar o seu contrato, enfim, assinar em definitivo. O que eu acharia uma grande besteira, tá? Já que o Rodrigues vem demonstrando um bom futebol, 22 anos de idade, na minha opinião não chegaria então você está querendo dizer que o Rodrigues tem que ser o titular do Goiás na Série A. Não vejo dessa forma, mas se ele já cresceu em relação à sua evolução, até mesmo de experiência, né, foi titular, inclusive eleito o melhor lateral esquerdo da Série D de 2021, onde a Aparecidense foi campeã, e ele jogou 22 vezes, marcou 1 gol e deu 4 assistências. Nesse ano ele tem números piores em relação à questão de passes, gols e tudo mais, tanto é que na Série C, até pegar o número de jogos dele aqui certinho, foram 24 atuações, titular absoluto, né, da Aparecidense na temporada, com apenas 1 assistência. Então um cara que se destacou mais por parte da composição defensiva mesmo. Eu assisti só um jogo da Aparecidense assim por completo, para ter um pouco de noção, que foi basicamente nessa última rodada diante o Mirassol. Ele não estava assim tão bem defensivamente, mas em outros que eu assisti ali alguns pequenos lances, né, contra o Volta Redonda também, o Botafogo de Ribeirão Preto, alguns jogos na primeira fase, sempre era aquele cara importante também na condução de bola pelo lado esquerdo, na criação das jogadas. Então eu gostei assim do que eu vi do Rodrigues. Não estou aqui para avaliar menicamente, né, eu sei muito mais dos jogadores do Goiás do que propriamente do que foi o Rodrigues lá na Aparecidense, mas vem crescendo, tendo essa evolução, inclusive titular, né, os seus números aí não mentem. O cara jogar 24 jogos, todos eles como titular, inclusive terminou essa fase final, né, dessa classificação, sendo titular praticamente em todos os 90 minutos com a camisa da Aparecidense. Como eu falei para vocês, tem o seu contrato se encerrando agora já em dezembro de 2022, tanto com o Goiás, né, que detém o seu passe, quanto também da Aparecidense no seu empréstimo. Pelo Verdão, ele estreou no profissional ainda lá em 2020 e na minha opinião até que foi bem, tá? Eu gostei ali de alguns jogos que o Rodrigues fez no Campeonato Brasileiro. Inclusive teve um contra o Palmeiras, né, que inclusive ele deu assistência para o gol no caso do Miguel Figueira. A bola sai de lá, enfim, roda e o Miguel Figueira chuta de fora da área. Teve só 9 jogos naquele time todo bagunçado, né, ainda do Campeonato Brasileiro de 2020. Jogou também alguns duelos do próprio Goianão, que terminou ali naquele finalzinho do ano, e foi repassado já para a Aparecidense em 2020 na disputa da Série D. Foram 11 partidas, né, onde a Cedinha bateu na trave para conquistar o seu acesso. No ano passado ele jogou já em 2021, né, pelo Goiás no Goianão, mais uma vez um time todo remontado, horroroso, né, com uma folha salarial de menos de R$400 mil mensais naquela ocasião. Fez só 6 partidas pelo Goiás e aí sim já não conseguiu se destacar muito, sendo repassado posteriormente a Aparecidense. Como eu falei, né, foi eleito o destaque da Série D do Campeonato Brasileiro e agora na Série C não foi diferente. Só 22 anos, é bom bater nessa tecla, faz aniversário agora no dia 27 de dezembro, né, então vai completar 23 para o ano que vem. Canhoto, 1,69 m, acho que poderia ser uma boa alternativa aí para o Goiás para o ano que vem, porque não até mesmo dar uma chance para ele no Campeonato Goiano, numa posição que o Goiás vem sofrendo pra caramba. A tendência é que permaneça apenas com o Sávio e o próprio Juan Tavares na lateral esquerda para o ano que vem. Quero saber sua opinião sobre o Gabriel Rodrigues, se você inclusive assistiu mais jogos ali detalhados, né, da Aparecidense. Como eu falei, ele pode não ser um cara assim tão importante na criação de jogadas, na parte ofensiva, né, de cruzamentos ou até mesmo em assistências, mas foi um cara importante dentro do elenco da Aparecidense, tanto é que não saiu dos 11 titulares. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também pra gente conversar.
Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber as nossas atualizações, né, nos vídeos aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, do Cortes do Goiás News. Vai lá dar uma olhada, né, ajudar a gente a chegar nessa marca também de 600 inscritos no nosso canal reserva, que é muito importante também. E eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição o link dos nossos apoiadores do Mr. Sacada para você pedir um lanche neste meio de semana, né, e também da Sorte Gobet para você apostar nos jogos tanto da seleção brasileira, agora na terça-feira, outros diversos amistosos e no próprio jogo do Goiás amanhã contra o Botafogo na Série A. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!